Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! O cérebro se transforma. Como a neurociência pode curar as pessoas. Norman Doidge. O cérebro se modifica. Ele é um órgão plástico, vivo e pode, de fato, transformar as suas próprias estruturas e funções, mesmo em idades avançadas. Norman Doidge, psiquiatra e pesquisador, estabelece uma investigação da neuroplasticidade e apresenta tanto os cientistas que estão dominando essa área, quanto as pessoas cujas vidas foram melhoradas por esses estudos. O cérebro se altera com o desmascaramento. Durante anos entendia-se que o cérebro, uma vez totalmente formado, mantinha-se desta forma até deteriorar-se com a idade. Mas, com o estudo da neuroplasticidade, estamos descobrindo que essa compreensão não está correta. A neuroplasticidade é a capacidade de o cérebro se modificar continuamente. O prefixo neuro se refere aos neurônios, ou seja, às células nervosas em nosso cérebro e o sistema nervoso. E o sufixo plástico significa mutabilidade. Em outras palavras, o cérebro altera sua estrutura e função nervosa por meio dos pensamentos e das nossas atividades. Mas como exatamente o cérebro se reorganiza? A palavra é desmascaramento, ou seja, quando uma via neural é desligada e uma secundária é exposta, ela se torna mais forte com o uso repetido. A paciente Cheryl Schultz é um grande exemplo desse fenômeno. Há 5 anos, ela apresentava problemas com o equilíbrio e havia perdido quase totalmente o sistema vestibular do seu cérebro, a área necessária para o equilíbrio, até que um dos pioneiros da neuroplasticidade, Paul Bach-y-Rita, projetou um dispositivo especial que Schultz poderia usar. O dispositivo, chamado de acelerômetro, enviava sinais para uma tira de plástico contendo eletrodos, que havia sido colocada na língua de Schultz. As sensações em sua língua foram então redirecionadas para a área do cérebro de Schultz que projetava o equilíbrio, em vez de ir para onde normalmente ia, para o córtex sensorial, a área que processa o toque. Depois de muita prática com o dispositivo, um novo caminho no cérebro de Schultz foi desmascarado e fortalecido, e ela então começou a recuperar o equilíbrio por conta própria. Atividades estimulantes também podem mudar a estrutura do cérebro. É ótimo que o cérebro possa mudar, mas só é possível com aparelhos sofisticados para nos ajudar? Na verdade, não. Podemos mudar nosso cérebro simplesmente estando em ambientes estimulantes, em que podemos exercitá-lo, não apenas o nosso corpo. A atividade pode realmente mudar a estrutura do nosso cérebro. Mark Rosenzweig, da Universidade da Califórnia, Berkeley, foi uma das primeiras pessoas a demonstrar isso em seus experimentos com ratos. Rosenzweig descobriu que ratos em ambientes estimulantes possuíam uma quantidade maior de neurotransmissores, pesavam mais e tinham melhor suprimento de sangue do que ratos em ambientes mais opacos. A partir disso, sabemos que o cérebro pode ser modificado por estimulação. Uma mulher chamada Barbara Aerosmith Young aproveitou essa revelação. Embora em alguns aspectos ela fosse brilhante, isto é, em sua memória auditiva e visual, ela não era tão avançada em outros. Seus maiores desafios incluíam compreensão de gramática, conceitos matemáticos, lógica, etc. Como resultado, ela não conseguia ver a hora num relógio, porque a relação entre os ponteiros era desconcertante para ela. Quando se tratava de comunicação, ela apresentava problemas, pois quando chegava ao final de uma frase, havia esquecido como começou. Depois de descobrir a plasticidade do cérebro, Young começou a conduzir seus próprios exercícios mentais, que ela fez durante semanas, na esperança de mudar o cérebro. Um de seus exercícios envolveu a leitura de centenas de cartões com fotos de relógios, exibindo horários diferentes. Ela embaralhava as cartas de forma que não fosse possível memorizá-las. Virava uma delas, tentava dizer as horas, verificava a resposta no verso do cartão e então passava rapidamente para a próxima carta. Cada vez que ela errava um cartão, ela passava horas olhando para um relógio real.
tentando entender por que os números e as imagens do relógio permaneciam os mesmos. Seus esforços valeram a pena. No final do treinamento, ela era capaz de ver as horas mais rápido que uma pessoa normal. O cérebro muda. Usando mapas cerebrais, podemos treinar áreas de processamento específicas em nosso cérebro, reorganizando-o e alterando a forma como pensamos e percebemos. Mas o que são mapas cerebrais exatamente? Os mapas do cérebro mostram quais seções controlam quais partes do corpo e como os movimentos dessas partes são processados. Na década de 1930, o neurocirurgião Dr. Wilder Penfield descobriu que áreas adjacentes no corpo também eram geralmente adjacentes no mapa cerebral. Por exemplo, os mapas do pé e do cérebro genital estão próximos um do outro, o que pode ser o motivo pelo qual algumas pessoas têm fetiches por pés, já que essas áreas do cérebro podem ser conectadas. Merzenich descobriu que os mapas cerebrais variam em suas fronteiras e tamanhos de pessoa para pessoa e mudam dependendo de nossas atividades ao longo da vida. Isso ocorre porque um mapa cerebral pode reorganizar a sua estrutura em resposta a um estímulo anormal. Como? Se um nervo não funcionar mais, outros nervos assumirão o controle do espaço não utilizado para seu próprio estímulo. Merzenich e John Cass descobriram isso num experimento com macacos. Os pesquisadores cortaram o nervo mediano do braço de um macaco e, depois de 2 meses, descobriram que a área do mapa cerebral que servia ao nervo mediano estava inativa. Porém, quando tocaram a parte externa da mão, o mapa do nervo mediano foi acionado. O tamanho do mapa do cérebro do macaco quase dobrou e assumiu o que costumava ser o mapa do nervo mediano. A partir disso, ficou claro que o cérebro adulto era, de fato, plástico. Nossa libido sexual também é plástica e mutável. Vimos como podemos recuperar e melhorar nossas habilidades, mas a plasticidade do cérebro não para por aí. Nosso desejo sexual também é flexível. A libido humana pode ser facilmente moldada pela psicologia e por encontros sexuais anteriores. Como isso funciona? A plasticidade é uma característica de todo o tecido cerebral, embora algumas regiões do cérebro sejam mais plásticas que outras. Tanto o hipotálamo, que regula os comportamentos instintivos, como o sexo, quanto a amígdala, que processa as emoções, são plásticos. Portanto, se essas regiões são mutáveis, nosso gosto sexual também é. As preferências sexuais são frequentemente aprendidas durante períodos críticos da infância, mas também podem ser aprendidas posteriormente. Em nossos períodos críticos, podemos desenvolver preferências ou inclinações sexuais que ficam gravadas em nosso cérebro e continuam a nos impactar pelo resto da vida. É por isso que, por exemplo, pessoas com pais frios ou distantes costumam escolher parceiros com essas características, ou às vezes assumem eles próprios essas características. Mas nossas preferências sexuais podem mudar. Veja a pornografia moderna, que geralmente combina uma variedade de diferentes preferências e imagens sexuais. Os espectadores podem ter todas as suas preferências sexuais latentes estimuladas enquanto assistem. Isso desmascara as primeiras redes neurais formadas em períodos críticos da infância e desenvolve uma nova rede no cérebro ou fortalece uma existente. Então, como a atividade provoca a liberação de dopamina, tornando a atividade intensamente prazerosa, o espectador a repete, o que fortalece a nova rede. Isso pode resultar em um novo tipo de sexualidade latente ou fortalecida. O visualizador pode desenvolver tolerância à pornografia. Portanto, se, digamos, o prazer da liberação sexual for combinado com imagens agressivas, ele deve ser aumentado pelo prazer da liberação agressiva. As imagens sexuais e agressivas tornam-se então interligadas, e à medida que o comportamento se repete, fortalece as redes no cérebro. Esse fenômeno explica a crescente popularidade dos temas sadomasoquistas na pornografia. O cérebro pode ser reconfigurado por meio de exercícios. O Dr. Bernstein era um cirurgião oftalmologista que perdeu o uso da mão esquerda após sofrer um derrame aos 54 anos. Na esperança de alguma melhora, Bernstein começou a usar a terapia de movimento induzido por restrição de Edward Taub. Quando começou, não conseguia levar uma colher à boca ou abotoar a camisa. No final da terapia, ele estava escrevendo com a mão esquerda e jogando tênis 3 vezes por semana.
Bernstein curou-se por meio de exercícios simples, como limpar mesas e limpar janelas, ações repetitivas que religaram o seu cérebro. Taub desenvolveu sua terapia após fazer experiências em macacos. Ele descobriu que os macacos que perderam o reflexo espinhal e não receberam nenhuma informação sensorial de seus membros, incluindo seus braços, continuaram a usar os seus membros. Eles simplesmente nunca aprenderam que seus braços não funcionavam. Curiosamente, isso se deve ao choque espinhal, que ocorre quando os neurônios têm dificuldade de disparar e, consequentemente, aprendemos a não usar a parte do corpo que perdeu a conexão. Taub acreditava que os pacientes com derrame poderiam sofrer com isso, mas os programas motores para o movimento ainda podiam ser encontrados no sistema nervoso. Sua ideia era restringir o uso do membro ativo e forçar o membro ferido a se mover. E funcionou. A modelagem é outra técnica útil, pois molda incrementalmente o novo comportamento. Em vez de administrar uma recompensa apenas quando uma tarefa é concluída, recompensas são dadas para cada movimento feito em direção a ela. Isso torna o treinamento extremamente eficaz, especialmente se a habilidade for praticada diariamente e concentrada em um curto espaço de tempo, conhecido como prática em massa. As varreduras cerebrais. Todos nós nos preocupamos, mas para alguém afetado por ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, a preocupação aumenta a níveis que podem parecer quase impossíveis de controlar. Felizmente, compreender a plasticidade de nosso cérebro pode ajudar a quebrar o ciclo de ansiedade e uma série de outros hábitos indesejáveis. As varreduras cerebrais podem nos dar uma melhor compreensão de aflições como o TOC. Elas mostram uma diferença considerável entre os cérebros de pacientes com TOC e aqueles não afetados por ele, conforme revelado pelo psiquiatra da UCLA, Jeffrey M. Schwartz. Quando a maioria de nós comete um erro, sentimos que algo está errado e a ansiedade aumenta um pouco enquanto procuramos corrigi-lo. Então, depois de retificar a situação, nosso sentimento de que algo está errado e nossa ansiedade somem. Para quem sofre de TOC, é uma história diferente. Este terceiro estágio nunca ocorre, então a preocupação persiste. Varreduras cerebrais mostraram que a culpada é a região do cérebro responsável por desligar a preocupação. Usando essas varreduras, pode-se desenvolver tratamentos eficazes para casos de TOC com base em nosso conhecimento de plasticidade. Por exemplo, podemos ligar voluntariamente o núcleo caudado por conta própria, focalizando-nos propositalmente em outra coisa, como ajudar alguém ou tocar um instrumento musical. As atividades que envolvem outra pessoa são especialmente adequadas para manter o foco do paciente. Mas mesmo se você estiver sozinho no carro e tiver TOC, pode ter um audiolivro à mão para distraí-lo. Conforme se forma um novo circuito cerebral que dá prazer, ele recompensa a nossa atividade e cria mais conexões neuronais. O novo circuito, então, compete com o circuito mais antigo e, após o uso repetido, o circuito mais forte permanece. A imaginação. Perder um membro é um evento devastador, mas e se o seu membro perdido ainda causasse dor? Esse fenômeno é conhecido como dor fantasma, a sensação de dor em um membro que não está mais lá. A dor fantasma geralmente atinge soldados com amputações repentinas e aqueles que perderam membros em acidentes, mas é parte de um grupo maior de dores que não tem origem no corpo. Por exemplo, algumas mulheres sofrem de cólicas menstruais e dores de parto após a remoção do útero, e os homens ainda podem sentir dor na úlcera após a remoção da úlcera e dos nervos. Então, o que pode ser feito sobre isso? Os avanços da neuroplasticidade encontraram uma solução. O mapa cerebral do membro perdido, ainda ávido por informações, libera fatores de crescimento do nervo, convidando os neurônios de um mapa próximo a enviar conexões para eles. Assim, o Dr. Ramachandran decidiu combater uma ilusão com outra e encontrar uma maneira de transmitir sinais ao cérebro para fazer o paciente pensar que o membro inexistente estava se movendo. Dessa forma, eles poderiam desaprender a dor fantasma. Para fazer isso, o Dr. Ramachandran inventou uma caixa de espelho para enganar o cérebro do paciente. A caixa mostraria a um paciente a imagem espelhada de sua mão ativa, para enganar o cérebro, fazendo-o acreditar que a mão amputada havia sido trazida de volta à vida. Um paciente ajudado por este método foi Philip Martinez.
Ele havia sofrido tanta dor em seu braço fantasma, depois do acidente de motocicleta, que chegou a pensar em suicídio. Mas depois de 4 semanas usando a caixa por 10 minutos todos os dias, quando parecia que o braço fantasma se movia toda vez que ele olhava para a caixa e via a imagem espelhada do seu braço funcionando, o membro fantasma e a dor associada desapareceram completamente. O pensamento imaginativo. De acordo com Álvaro Pascoal Leone, da Harvard Medical School, podemos mudar o nosso cérebro simplesmente usando a imaginação. Por exemplo, podemos usar a visualização para melhorar o nosso desempenho de uma atividade. Em um experimento, Pascoal Leone reuniu 2 grupos de pessoas que nunca haviam tocado piano antes. Um grupo se sentou em frente a um piano 2 vezes por dia, 5 dias por semana, e se imaginou tocando e ouvindo uma sequência de piano. O outro grupo praticou o piano pela mesma quantidade de tempo. Pessoas em ambos os grupos tiveram seus cérebros mapeados antes, durante e depois do experimento. No final, os 2 grupos tocaram a sequência do piano que haviam estudado e um computador registrou a precisão de sua execução. Surpreendentemente, a prática mental por si só causou as mesmas mudanças físicas nos sistemas motores dos participantes que aqueles que realmente praticaram, e ambos os grupos mostraram mapas cerebrais comparáveis e aproximadamente as mesmas habilidades. Como isso é possível? Bem, do ponto de vista neurocientífico, imaginar uma ação e realizar uma ação não são realmente tão diferentes. As varreduras cerebrais mostram que várias áreas do cérebro são ativadas por meio da imaginação e da ação. Por exemplo, o córtex visual primário do cérebro é ativado quando as pessoas visualizam a letra A com os olhos fechados, bem como quando olham para a letra A, e dessa forma, visualizar é uma ferramenta poderosa para melhorar o desempenho. Mas vai além disso. Você pode usar a imaginação para realmente fortalecer os músculos do seu corpo. Em um estudo, os médicos Guang Yue e Kelly Cole observaram 2 grupos. Um que fez exercícios físicos por 4 semanas, 15 contrações de dedos com 20 segundos de descanso entre eles, e outro grupo apenas imaginou isso, incluindo uma voz gritando "mais forte, mais difíceis, mais difíceis". No final das 4 semanas, o grupo que realmente realizou o exercício físico aumentou sua força muscular em 30%. No entanto, o grupo que visualizou o exercício também aumentou sua força em 22%. A psicoterapia é uma terapia neuroplástica. A psicoterapia é, às vezes, ridicularizada, mas as pessoas muitas vezes esquecem que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, já estava usando conceitos baseados na plasticidade no século XIX. Embora esse insight tenha sido associado a Donald Hebb, 60 anos depois, foi Freud quem afirmou que quando 2 neurônios disparam simultaneamente, isso os faz continuar a trabalhar ou conectarem-se. Em psicoterapia, isso já era demonstrado por meio de associação livre. Quando um paciente diz tudo o que vem à mente após ser induzido por uma palavra ou dica. A associação livre revelou muitas conexões interessantes na mente do paciente. A psicoterapia também argumentou que os eventos que ocorreram na primeira infância, um período crítico de desenvolvimento, afetam a nossa capacidade de amar e nos relacionar com as pessoas na idade adulta. A mudança de plasticidade após este período crítico foi considerada mais difícil de alcançar. Além disso, a psicoterapia enxergava a memória como plástica, o que significa que a memória poderia ser alterada e reescrita por eventos subsequentes. Algumas pessoas que foram molestadas quando crianças, por exemplo, não se incomodaram com isso na época, mas começaram a se lembrar disso negativamente à medida que amadureciam sexualmente. Redes neuronais subjacentes e memórias associadas também podem ser alteradas com a ajuda da psicoterapia. Com a experiência de traumas passados mudando conforme o paciente ganha uma compreensão mais saudável do que aconteceu. Por exemplo, o Sr. L. ficou deprimido por 40 anos e não conseguia se aproximar de uma mulher porque sentia que estava traindo sua mãe, que morreu quando ele era muito jovem. Mas depois de aceitar a morte da mãe, ele foi capaz de construir um relacionamento íntimo com outra mulher. Uma vez que o Sr. L. entendeu a causa de seus hábitos e de sua visão de si mesmo e do mundo, ele pôde aproveitar a sua plasticidade, apesar da idade. As células-tronco. Durante anos pensou-se que o cérebro não poderia se regenerar da mesma forma que outros órgãos, como a pele pode.
Pensamos que à medida que envelhecíamos, milhões e milhões de nossos neurônios insubstituíveis simplesmente morriam. Isto é, até descobrirmos as células-tronco neuronais, células cerebrais que não envelhecem. As células-tronco são células que ainda não se dividiram ou se diferenciaram em neurônios ou células gliais, que sustentam os neurônios do cérebro. As células-tronco parecem idênticas umas às outras, e o que é surpreendente sobre elas é que elas podem replicar continuamente cópias de si mesmas, sem quaisquer sinais de envelhecimento. Esse processo, conhecido como neurogênese, continua até a morte. Até agora encontramos células-tronco neuronais ativas em várias regiões do cérebro, incluindo o hipocampo, que controla a memória, e o bulbo olfatório, uma região envolvida no processamento do cheiro. Eles também foram encontrados dormentes e inativos no septo, que processa a emoção, no corpo estriado, que processa o movimento, e na medula espinhal. Mas o uso de células-tronco neuronais é apenas uma maneira pela qual o cérebro pode se regenerar. Também podemos aumentar a quantidade de neurônios e estender a sua vida no hipocampo. Para aumentar o número de nossos neurônios, podemos nos expor a novos ambientes onde aprendemos coisas novas, em vez de simplesmente repetir habilidades nas quais já somos proficientes. Além disso, podemos estender a vida de nossos neurônios realizando exercícios físicos, que não apenas criam novos neurônios, mas fornecem oxigênio ao cérebro. Um benefício adicional de se envolver em atividades estimulantes, físicas e mentais, é que elas nos tornam menos propensos a desenvolver a doença de Alzheimer ou demência mais tarde na vida. Mas lembre-se de que nem todas as atividades são iguais. As mais úteis para nós e com maior probabilidade de evitar a demência são aquelas atividades que envolvem concentração, como aprender um instrumento musical, ler ou dançar. A aquisição da região do espelho. Vimos que o cérebro é extraordinariamente plástico e possui várias maneiras de se modificar. Mas há outro tipo de plasticidade sobre a qual ainda não falamos: o controle da região do espelho. O controle da região do espelho ocorre quando uma parte de nosso hemisfério cerebral falha de alguma forma e a região do hemisfério oposto, sua região espelho, tenta assumir o controle de sua função. Um exemplo disso pode ser visto em Michelle Mack, que tem apenas um hemisfério cerebral direito e um espaço vazio, onde o hemisfério esquerdo normalmente estaria. O caso de Mack não é apenas um excelente exemplo de controle da região do espelho, mas a mais profunda ilustração da neuroplasticidade em geral. Mack funciona geralmente como uma pessoa normal, embora ela tenha alguns problemas com a abstração, como entender o significado de ditados como "não chore pelo leite derramado". No entanto, ela se destaca em habilidades como memorizar datas. Ela sabe, por exemplo, o dia da semana para todas as datas desde 1984. Isso vai contra a ideia de que os hemisférios direito e esquerdo apenas executam certas tarefas. Porque sem o esquerdo, o hemisfério direito de Mack foi forçado a fazer as coisas pelas quais o esquerdo normalmente seria responsável, como o processamento da linguagem. Curiosamente, porém, a migração de funções mentais para o hemisfério cerebral oposto, como visto no caso de Mack, pode ocorrer no início do nosso desenvolvimento. Na verdade, quando somos muito jovens, nossos hemisférios são semelhantes, com especializações vindo mais tarde. Por exemplo, imagens do cérebro de bebês no primeiro ano mostram que eles processam novos sons em ambos os hemisférios. É apenas por volta dos 2 anos de idade quando o hemisfério esquerdo começa a se especializar em fala e o som começa a ser processado aqui. O cérebro é um sistema muito mais aberto do que jamais imaginamos, e a natureza foi muito mais longe para nos ajudar a perceber e compreender o mundo ao nosso redor. Ela nos deu um cérebro que sobrevive em um mundo em mudança, modificando a si mesmo. Para manter o cérebro em forma, devemos aprender algo novo em vez de simplesmente repetir habilidades já dominadas. Podemos mudar a anatomia do nosso cérebro simplesmente usando nossa imaginação. Alguns de nossos hábitos e distúrbios mais teimosos são produtos da nossa plasticidade. Neste livro, você aprendeu que o nosso cérebro é incrivelmente mutável. Podemos desenvolver novos neurônios e aumentar a longevidade dos existentes, mudando nosso comportamento e, consequentemente, nossos processos de pensamento.
A chave para evitar distúrbios degenerativos é permanecer ativo. Fazendo isso, você manterá os neurônios em seu cérebro, o que impedirá sua deterioração. Para manter suas faculdades mentais e físicas sob controle, escolha algo desafiador, como, por exemplo, aprender um novo idioma, ingressar em uma aula de Tai Chi ou aprender um instrumento musical. Faça como Benjamin Franklin, permaneça ativo. Ele inventou os óculos bifocais aos 78 anos.